Olá! Para a teoria das relações humanas, a motivação econômica, ou seja, pagar um bom salário ao empregado, é secundária na determinação do rendimento do trabalhador. As pessoas são motivadas pela necessidade deste reconhecimento, de aprovação social e participação nas atividades dos grupos sociais nos quais convivem. Verifica-se nessa teoria que os engenheiros e técnicos Taylor, Ford e Fayol cedem lugar ao psicólogo e sociólogo Elton Mayo. Fala-se agora em motivação, liderança, comunicação, organização informal e dinâmica de grupo. A partir de agora, até o final deste vídeo, esses 5 focos sobre os quais Elton Mayo apoiou sua teoria serão detalhados. Motivação. A motivação humana procura explicar por que as pessoas se comportam de determinada maneira. É a tensão persistente que leva à ação, visando a satisfação de uma necessidade individual. Corporativamente falando, é o processo e a consolidação de estímulos e influências no comportamento das pessoas para se atingir um objetivo comum para a organização. No entanto, ninguém motiva outra pessoa. A motivação é algo íntimo, pessoal, provocado por alguma necessidade individual. O que as organizações podem fazer é criar instrumentos que mostrem e explicitem nos colaboradores comportamentos e ações que os levem a uma motivação para atingirem uma satisfação. Uma das formas de despertar a motivação nas pessoas é por meio do clima organizacional. Ele representa o ambiente psicológico e social que existe em uma organização e que condiciona o comportamento dos seus membros. Dessa forma, a motivação das pessoas e grupos das organizações pode ser conduzida pela figura do líder, cuja atuação concretiza as necessidades dessas pessoas e grupos. Liderança. O administrador precisa conhecer a natureza humana e saber conduzir as pessoas. Isto é liderar. A liderança é o processo em que uma pessoa é capaz, por suas características individuais, de entender as necessidades da organização e obter o envolvimento e a participação dos colaboradores para alcançar os objetivos dessa organização. A liderança é necessária em todos os tipos de organização e pode assumir feições diferenciadas. A Escola das Relações Humanas propõe várias teorias que caracterizam os tipos de liderança adotados pelas empresas. Veja. Teoria de traços de personalidade. Algumas características marcantes desses líderes. Traços físicos: energia, aparência pessoal, estatura e peso. Traços intelectuais: adaptabilidade, agressividade, autoconfiança e entusiasmo. Traços sociais: cooperação, habilidades interpessoais e administrativas. Traços relacionados à tarefa: impulso de realização, persistência e iniciativa. Teoria sobre estilos de liderança. Liderança autocrática, onde o líder centraliza as decisões e impõe ordens ao grupo. Liderança liberal. O líder delega totalmente as decisões do grupo e não controla o comportamento dele, deixando-o à vontade. Liderança democrática ou consultiva. O líder conduz e orienta o grupo e incentiva a participação das pessoas nas decisões. O comportamento e a atuação do líder variam num contínuo, ou seja, de acordo com a situação, o momento e os desafios da empresa. O líder deve dosar as características dos estilos de liderança para conseguir extrair resultados dos seus liderados de forma criativa e inspiradora. O desafio da liderança é saber quando aplicar qual estilo, com quem e em quais circunstâncias. Comunicação. A comunicação é um processo interativo e de entendimento de uma mensagem entre um emissor e um receptor. Você pode perceber que a todo momento utilizamos a comunicação para expressar nossos desejos, satisfações, reclamações, frustrações e também para passar uma informação ou atingir um objetivo. Esta mesma comunicação que deve ser adotada nas organizações de forma clara, eficaz e transparente para que seus funcionários conheçam e entendam os desafios e objetivos da empresa. Para a teoria das relações humanas, a comunicação é importante no relacionamento entre as pessoas e na explicação das orientações para os objetivos organizacionais. A qualidade dessa comunicação depende da qualidade da comunicação entre as pessoas. Por isso, a comunicação deve ser uma via de mão dupla, ou seja, o líder deve comunicar aos seus subordinados e estes a seu líder. A pessoa trabalha melhor quando conhece o que deve ser feito, como deve ser feito e em qual prazo. Dessa forma, a organização trabalha eficientemente quando líderes e liderados têm um entendimento comum das responsabilidades, do desempenho e dos resultados que a empresa espera obter deles. Organização informal.
A organização informal surge em consequência do conjunto de interações e relacionamentos espontâneos entre as pessoas. Os grupos informais definem regras de comportamentos, recompensas ou sanções sociais, objetivos e escala de valores, crenças e expectativas. O que define uma organização informal são os padrões de relações não encontradas no organograma da organização. Amizades e antagonismos, indivíduos que se identificam com os outros, grupos que se afastam de outros e uma grande variedade de relações no trabalho e fora dele. Então, qual a origem da organização informal? Elas surgem por meio dos interesses comuns que se desenvolvem em certo número de pessoas. Elas passam a se sintonizar mais intensamente. A própria organização formal provoca essa interação. A flutuação de pessoal dentro da empresa normalmente provoca a alteração dos grupos sociais informais. Os períodos de lazer permitem uma intensa interação entre as pessoas, estabelecendo vínculos sociais fortes entre o pessoal. Sintetizando, as características da organização informal são: relação de coesão ou antagonismo, onde os indivíduos criam relações pessoais de simpatia ou antipatia, cuja duração e intensidade são variáveis. Prestígio. Cada indivíduo adquire certa posição social ou prestígio em função de seu papel em cada grupo, que se sobrepõe à sua posição na organização formal. Colaboração espontânea. No nível informal, existe um alto grau de colaboração espontânea, que pode e deve ser aplicado em favor da empresa. Possibilidade de oposição à organização formal. A organização informal pode se desenvolver em oposição à organização formal e em desarmonia com os objetivos da empresa. Padrões de relações e atitudes. Os grupos informais desenvolvem espontaneamente padrões de relações e de atitudes que são aceitos e assimilados pelos seus componentes, pois traduzem os interesses e aspirações do grupo. Mudanças de níveis e alterações dos grupos informais. Os grupos informais tendem a se alterar com as modificações da organização formal. Transcende a organização formal. Enquanto a organização formal está circunscrita ao lado físico e ao horário de trabalho da empresa, a organização informal foge dessas limitações. Padrões de desempenho nos grupos informais. Os padrões de desempenho de trabalho estabelecidos pelo grupo informal nem sempre correspondem aos padrões estabelecidos pela administração. Como nem sempre existe uma correspondência entre a formação dos grupos formais e informais, os gestores devem detectar, entender e analisar a relação entre esses dois grupos dentro da empresa. A compreensão das relações humanas, da formação dos grupos informais e a sua relação com o grupo formal da empresa permite ao administrador melhores resultados de seus subordinados e traz para dentro da organização um clima no qual as pessoas são encorajadas a exprimir-se de forma livre e sadia. Dinâmica de grupo. Em uma dinâmica de grupo, cada membro influencia e é influenciado pelos outros, estabelecendo as chamadas relações intrínsecas. As relações que os membros de um grupo mantêm com outros grupos são chamadas de relações extrínsecas. Esses grupos se caracterizam pela finalidade ou objetivo comum, estrutura dinâmica de comunicações e coesão interna. As relações humanas são os contatos conscientes estabelecidos entre indivíduos e grupos, entre os empregados e seus colegas, entre os subordinados e os seus chefes, entre os elementos de uma seção e aqueles de outra. Um programa de relações humanas tem por objetivo fomentar a cooperação eficaz entre os membros de uma comunidade de trabalho, para não só conseguir uma maior satisfação das necessidades materiais e espirituais do homem, mas também um substancial aumento da produtividade. O sucesso das organizações depende diretamente das pessoas. Os novos papéis do administrador é saber comunicar, liderar, motivar e conduzir as pessoas. Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo do canal.